E pessoal, finalmente eu assisti aí Homem-Aranha Novo Dia, tá? E hoje, galera, vou trazer aqui uma análise com alguns spoilers, tá? Então se você não viu o filme, vai ver, galera, e aí depois vocês voltam aqui pro vídeo, beleza? Então eu vou contar em tópicos aqui pra vocês, tá? Em cenas de ação, referências, vilões, eu vou falando aqui com vocês, beleza? Então, galera, vamos pro primeiro tópico aí. Bom, galera, eu já vou começar falando aqui das cenas de ação, tá? Porque, galera, o filme ele tem uma abertura incrível, tá? A gente já viu o Homem-Aranha, galera, se balançando por Nova York, tá? Que é aquela cena, galera, que tinha vazado lá nos trailers, que mostra o Homem-Aranha do Tom Holland se jogando lá do alto do prédio, né? Cara, cena incrível, galera. Aquela cena aqui é o Homem-Aranha quando ele vai lutar contra aqueles tanques, né? Que os trailers fizeram questão de mostrar bastante, né? Isso eu acho até um erro dos trailers, tá, galera? Além dessa cena incrível de ação, galera, a gente tem outras cenas épicas no filme que os trailers também acabaram revelando bastante, né? Como no caso, galera, a cena do Homem-Aranha contra o Escorpião, uma cena muito da hora, tá? As cenas iniciais também, do Homem-Aranha enfrentando os vilões, muito da hora também. E claro, né, galera, a cena do Hulk, que é um prato cheio, galera. Quem tava querendo ver uma cena épica de ação, tá? O Homem-Aranha contra o Hulk selvagem, tá? Uma coisa que a gente queria ver muito tempo aí, galera, no MCU, né? Ver o Hulk selvagem de novo aí, lutando contra alguém. E no caso, galera, foi o Homem-Aranha, tá? O Homem-Aranha se esquivando lá do Hulk, cara. Uma cena iradona, galera. Também tivemos cenas épicas aí da Jean Grey, galera, controlando a mente das pessoas, né? Aquela cena lá que a cidade fica em transe com o poder mental dela também, muito da hora aquela cena. E a cena final, galera, do Homem-Aranha usando os seus novos poderes contra o Tentáculo. Cara, que cena épica, galera, foi aquela do Homem-Aranha lutando contra o Tentáculo usando suas novas habilidades, né? Galera, cenas de ação assim nesse filme, galera, são sensacionais. E de longe, galera, esse aqui é o melhor filme do Tom Holland em quesito, galera, cenas de ação. O nosso próximo tópico aqui, galera, é referências, tá? Esse filme tá recheado de referências aí, galera, ao Cabeça de Teia dos cinemas, tá? Tem muita referência, galera, ao Homem-Aranha do Tobey, ao Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? Algumas referências, eu diria até que é bem na cara, tá? Bem nítido as referências, galera, ao jogo do Homem-Aranha, galera, do PS4, tá? Tem bastante referência ao Homem-Aranha da Insomniac Games, galera. Sério mesmo, o próprio Tom Holland já declarou, né, que eles se inspiraram bastante, galera, nos combos, tá, do jogo do Homem-Aranha da Insomniac Games, galera. E ficou sensacional esse jeito de luta aí, galera, do Homem-Aranha do Tom Holland nesse novo filme, tá? Tá bem diferente daquele jeito que ele lutava nos outros filmes, tá? Ele tá muito mais experiente, galera, nesse novo jeito aí de luta, tá? E bom, galera, as referências ao Homem-Aranha do Tobey, a do Andrew, tem bastante, tá? Pô, quando o Peter vai lá checar as teias orgânicas, galera, tem uma cena que ele faz referência mesmo quando o Tobey tá fazendo sinais lá das mãos, né, cara? Muito parecida, galera. Sem falar também na batalha contra o Tentáculo lá, que tem uma cena que o Peter do Tom Holland gruda na grade, que também tá muito parecido, galera, com a primeira batalha lá do Homem-Aranha do Tobey, quando o Tobey tá em Aranha Humana lá no ringue. Assim, galera, cheio de referência. Tem até referência à morte da Gwen, quando o Peter tenta salvar lá a MJ, galera. Cenas assim sensacionais, galera, referências, tá, desse filme. E é um ponto muito bom, galera, desse filme são as referências, tá? Bom, galera, agora a gente vai pra uma parte assim que eu fiquei meio desanimado, tá? Eu confesso pra vocês, eu não curti muito isso. Que são, galera, os vilões, tá? Eu esperava mais dos vilões nesse filme, tá? Porque, galera, os trailers venderam bastante os vilões. Pô, galera, os trailers não mostraram o Lápide. Eles fizeram questão de esconder o Lápide, tá? Eles mostraram mais o Escorpião, os vilões lá que apareceram em capas de quadrinhos, né? Aquilo ali eu já esperava que ia ser pouco, tá? Porque tinha muito vazamento falando, mas o Lápide, galera, eu esperava bem mais, tá? Sério mesmo, galera, a gente só teve uma cena do Lápide nesse filme, galera. Que é aquela cena que o Homem-Aranha tá no topo de um prédio, né? Na verdade, o Lápide tá enforcando o Homem-Aranha, né? E aí o Homem-Aranha, galera, acaba com o Lápide assim, rapidão. E a gente nem vê mais Lápide no filme, galera. Isso me chateou muito, tá? Porque eu esperava mais do Lápide nesse filme, tá? O Escorpião, galera, a gente tem duas batalhas com ele, tá? Que é aquela na neve e a batalha que a Jean Grey tá controlando a mente dele, tá? Eu esperava também bastante, galera, do Escorpião. Até porque, galera, esse Escorpião do MCU,
ele tava sendo preparado, galera, desde lá do primeiro filme do Tom Holland, tá? Que é o Homem-Aranha de Volta ao Lar, tá? O Homecoming. E o ator agora teve a chance de fazer o Escorpião e os caras desperdiçaram ele. Pô, eu fiquei assim muito triste, cara, quando eu vi que eles nem fizeram questão de usar direito o Escorpião no filme, cara. Porque eu tava esperando bastante coisa do Escorpião. Foi maneira a luta contra ele, foi maneira, né, ver o Peter com os novos poderes lutando, né, com o Escorpião. Mas, no geral, eu esperava mais de bastante vilões aí no filme, tá? Sem falar que esse filme também nem tem um vilão principal, cara, do Homem-Aranha, tá? Isso é uma coisa que me incomodou, não sei se incomodou vocês, tá? Mas me incomodou, tá? Faz falta, galera, um vilão do Homem-Aranha nesse filme. Outro ponto aí, galera, do filme que tá muito da hora é a trilha sonora, tá? A gente tem músicas originais, galera, do Homem-Aranha se balançando nas teias, algumas músicas de alguns cantores, né? E tem outras músicas também que tocam no filme, tá? A trilha sonora, galera, é um prato cheio pra quem é fã do Homem-Aranha, tá? Não é nível Andrew Garfield, tá? Porque pra mim as do Andrew Garfield, galera, e as do Tobey Maguire, em questão de balançar de teia, é bem melhor, tá? Mas esse filme cumpre com a trilha sonora também, galera. Outro ponto aqui, galera, importante pra eu falar pra vocês é fotografia do filme, tá? Galera, esse diretor novo, ele tem um jeito de dirigir bem diferente, galera, do diretor anterior, né, que é o John Watts, tá? Esse filme, galera, visualmente, ele é muito bonito, tá? Toda a cena que você vê o Homem-Aranha enfrentando alguém, ou até do Peter Parker meio melancólico, galera, você quer botar de wallpaper, tá? Porque é incrível, galera, a fotografia desse filme. Tem uma cena, galera, que o Peter tá se balançando por Nova York e tá chovendo, cara. Eu sempre quis ver uma cena assim, galera, do Peter Parker se balançando em Nova York, chovendo, cara. Que cena bonita, galera. Pra mim, assim, visualmente, é uma das cenas mais bonitas desse filme, tá? Sem falar também da cena final lá, que o Peter tá deitado lá, olhando o pôr do sol. Cara, essa cena assim, galera, visualmente é muito bonita. E as cenas do Homem-Aranha, né, galera, se balançando aí nas teias, que também estão incríveis demais, tá? Visualmente, galera, esse filme tá 10 de 10. Sério mesmo. Uma grande diferença dos outros filmes do Tom Holland em questão fotografia. Agora vamos falar de uma parte que eu acho muito importante dos filmes do Homem-Aranha, que é o quê? O tom do filme, tá? Esse filme ele tá muito mais melancólico do que os outros que a gente viu do Homem-Aranha do Tom Holland, tá? O que é um ponto muito positivo, tá? Porque casa perfeitamente, galera, com o momento do Peter Parker agora no MCU, tá? Porque a gente viu lá, após o final de Sem Volta Pra Casa, galera, que todo mundo esqueceu de quem é Peter Parker, né? E, galera, o filme faz isso muito bem. Esse diretor, ele sabe mexer nisso muito bem, galera, em mostrar um Peter Parker quebrado, tá? E mostrar, galera, o Homem-Aranha a todo vapor, cara. Porque o Peter nesse filme, galera, ele tá muito mais focado em ser o Homem-Aranha do que a sua identidade civil, tá? De Peter Parker. Pô, galera, muito incrível esse tom do filme, tá? É outro ponto positivo, esse tom do filme, tá? Ele tá muito mais dramático do que os outros 3 do Tom Holland. E isso é um ponto muito positivo pra esse filme, galera. E bom, galera, eu não tinha como não falar desse ponto aqui, que são os personagens coadjuvantes, tá? Galera, tem muitos personagens nesse filme. E os personagens que apareceram, galera, estão bem da hora. Como no caso, galera, do Justiceiro com Peter Parker, a relação dos dois tá muito orgânica. O que eu achei até surpreendente, porque eu tava esperando que o MCU iria estragar isso, né? Mas eles acabaram que não mexeram, galera, no Justiceiro, tá? O Justiceiro se mantém o mesmo que a gente viu lá na série do Demolidor da Netflix, do especial dele que teve recente e da própria série dele da Netflix, né? Eu achei isso muito da hora e é muito da hora, galera, a gente vê a relação dos dois, né? Pô, o Justiceiro tenta matar, o Peter fala pra ele não matar. Aí, galera, no final tem aquela cena engraçada lá do Peter no hospital e o Justiceiro tá chorando pelo Peter, tipo, eles nem eram tão próximos assim e no final eles acabam ficando bem amigos, cara. Achei muito sensacional, sem falar também daquela cena lá que o Justiceiro bota a máscara do Peter pra o Peter poder sair do hospital, galera. Que cena irada. E, galera, o Hulk nesse filme, ele também tá muito irado. Só que eu senti mais que o Hulk foi mais usado pra ter uma cena épica de ação nesse filme do que um desenvolvimento do personagem, eu achei. Tá? Porque, galera, o Bruce Banner, ele nem acaba ajudando muito o Peter Parker nesse filme, tá? Pra mim, ele só serviu pra isso, galera, pra ter uma cena épica de ação, tá? E pra mostrar pra gente que o Hulk selvagem ainda mora, galera, aí dentro do Bruce Banner. E, galera, agora a gente vai falar da Jean Grey, tá? A Jean Grey, galera, ela foi uma personagem bem introduzida aí no filme, mas eu acho, galera, que não tinha necessidade de botar ela num lugar pra ocupar
um vilão do Homem-Aranha, tá? A gente tem tantos vilões do Homem-Aranha, galera. O Homem-Aranha tem uma galeria de vilões incrível. Só que eles optaram, galera, por botar a Jean Grey, tá? Eu sei que o MCU tá querendo fazer os novos X-Men, mas eu acho que não precisava, galera, botar ela num nível de ocupar a trama do vilão, tá? E, galera, a Jean Grey no começo, ela nem é vilã, tá? Deu a impressão de que eles tentaram já forçar pra Fênix Negra. Galera, a atuação da Sadie Sink tá maneira, tá? E não sei porque a Marvel manteve esse mistério todo da Jean Grey, tá? Porque a gente já sabia que era a Jean Grey, cara. Tava na cara, né? Mas a Jean Grey é um bom personagem sim no filme, tá? Mas eu continuo com a minha opinião. Eu acho que ela não precisava estar nesse ponto, nesse filme, tá? Eles poderiam ter feito isso com ela em outro filme, tá? Mas não no do Homem-Aranha. Porque eu acho que eu senti muita falta, galera, de um vilão do Homem-Aranha nesse filme, tá? O último ponto aqui, antes do pós-crédito, né? É o Ned e MJ, tá? Esses dois, galera, me surpreenderam bastante nesse filme. Porque eu já não tava esperando muita coisa deles, não. Sério mesmo, porque toda hora, galera, que aparece esses personagens nos outros filmes, eu sinto uma raiva lascada, tá? Sério, eu não gosto muito. E essa ideia da Marvel substituir o Harry pelo Ned, a MJ pela Mary Jane original, fica muito chato, cara. Isso que a Marvel Studios fez, sério mesmo, fica muito chato. Na verdade, John Watts, né, fez isso. Ele se mantém no filme, tá? Eu achei isso meio chatinho, tá? De, tipo, repetir a fórmula. Pô, o Peter já passou por 4 anos, né? Pô, por que ele não esqueceu totalmente esses dois, cara? Eu achei isso um pouquinho forçado no filme, tá? Mas o papel dos dois, galera, tão bem da hora no filme, tá? Porque a MJ mostra mesmo que ela não tem interesse nenhum pelo Peter Parker. Ela tá até namorando no filme, né? Como a gente vê lá nos trailers, né? O Ned, galera, ele é um grande fã do Homem-Aranha, né? Apesar de tudo que aconteceu lá com o feitiço do Doutor Estranho, né? Ele continua sendo fã do Homem-Aranha. Eu gostei, galera, dos dois no filme, tá? Não achei tão ruim assim, mas preferia que eles não tivessem no filme, tá? Eu gostaria mais que eles não tivessem nesse filme para mostrar uma evolução maior do Peter Parker. O tópico aqui é a cena pós-crédito, tá? Isso mesmo, é uma cena pós-crédito, tá? O aplicativo lá do Ned, galera, que localiza o Homem-Aranha, tá? A gente vê, galera, que ele tá localizando o Homem-Aranha na Terra. Só que aí, galera, a bolinha que tá focando na máscara do Homem-Aranha, que é o Homem-Aranha, né? Ela sai, galera, da Terra e vai pro espaço. E pelo que eu entendi, a gente tá vendo, galera, o Homem-Aranha do Tobey, tá? Porque tem um glitch rapidinho, galera, lá na cena. E aí mostra o número da Terra, tá? E esse número da Terra, galera, é a mesma Terra do Tobey Maguire, tá? Ou seja, galera, tá confirmadaço de que esse Homem-Aranha aí que tá no espaço não é o Tom Holland, tá? E sim o Tobey Maguire. Até porque, galera, tinha vazamentos falando que essa cena de Homem-Aranha Novo Dia se ligaria com Vingadores Doomsday, tá? Então tá mais que provado aí, galera, que é o Tobey Maguire que a gente vai ver. Até porque, galera, Vingadores Doomsday estreia esse ano. E o Homem-Aranha que vai estar nesse filme é o Homem-Aranha do Tobey, não do Tom Holland. Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam desse filme, a sua cena favorita. O que você tá esperando aí do futuro desse Homem-Aranha do Tom Holland. Provavelmente a gente vai ver ele em Guerras Secretas com o traje simbionte. E galera, foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e segue a gente para mais vídeos.